Olá! Pois bem, estamos aí em mais um dia para fazermos a lição diária da nossa revista da Casa de Oração. Hoje, dia 30 de agosto de 2024. Deus tem nos proporcionado esse dia, Deus tem providenciado esta hora para estarmos estudando a lição diária de hoje, para estarmos aprendendo mais da palavra do nosso Deus, as Santas Escrituras. E no dia de hoje, a nossa lição se encontra em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 4 ao versículo 10. Uma lição maravilhosa, uma lição preciosa, onde vemos o povo da nova aliança. Quem é este povo da nova aliança? E que nova aliança é essa? Essa é a nova aliança, aquela que Deus fez com o homem através do concerto com o homem, através do seu pacto com o homem, através de Cristo Jesus. Deus, então, fazendo ali uma nova aliança com o homem que quer um compromisso com ele, o homem que quer um relacionamento com Deus, o homem que aceita viver em paz com Deus. Mas essa paz, mas esse pacto, essa nova aliança, agora é feita por meio de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário. E através da sua morte e sua ressurreição, sua vitória, o homem que crê no Senhor Jesus, o homem que se arrepende dos seus pecados e crê no Senhor Jesus, a partir de então, está fazendo parte da nova aliança. Ele está, então, fazendo parte agora desse novo concerto dele com Deus. Agora ele tem paz com Deus. Agora ele tem um bom relacionamento com Deus. Por meio de Cristo Jesus. Por intermédio da morte e sacrifício de Cristo na cruz. Ele não está mais na velha aliança. Ele não está mais na antiga aliança. Porque a antiga aliança foi dada lá no Velho Testamento aos filhos de Israel. Através da lei, dos 10 mandamentos, através do mandamento da lei, o homem então tinha que obedecer à risca os mandamentos, o homem tinha que obedecer à risca a lei, guardar toda a lei, e mesmo assim a lei incapaz de salvar ele. Ele tem que oferecer um holocausto, matar um cordeiro, ou um novilho, um cabrito, né, ou uma pomba, 2 rolinhas. Ele tinha que matar um animal, um inocente, para que o sangue dele, para que a vida, a morte dele ali, pudesse pagar pela vida dele. A velha aliança. Mas na nova aliança, não precisamos mais matar um animal. Um inocente, um animal, não precisa mais morrer. Agora, quem morreu, o sangue derramado na cruz do Calvário, para perdoar o pecado do homem e fazer um novo pacto, uma nova aliança, foi por intermédio de Jesus Cristo. Olha que maravilha. E quem é esse povo? E qual a identidade desse povo? Qual a personalidade desse povo da nova aliança? É o que vamos aprender na nossa lição de hoje. Quem é? Como é esse povo? E quais são as atribuições dele? Né? As características que faz parte deste povo? É o quê? Vamos ver que é um povo diferente. Vamos ver na nossa lição que é um povo diferenciado. Vamos aprender aqui que começa a diferença dele a partir do momento que ele é construído, ele é edificado sobre Cristo. Começa aí a diferença desse povo. Ele não é construído e edificado sobre uma filosofia qualquer, sobre um método qualquer. Ele não é, esse povo não é edificado em cima de uma teoria besta qualquer. Não, este povo é edificado sobre a pedra viva, Jesus Cristo, a pedra angular, a pedra principal, aquela de esquina, aquela principal que fica dando apoio a 2 paredes, né? Ela é a pedra de esquina. Olha que maravilha! Esse povo, ele está firmado e construído sobre esta pedra preciosa, Jesus Cristo. Esse povo não está construído sobre a filosofia de um homem.
Existem homens por aí afora se identificando, se declarando como os guias, os verdadeiros homens da religião que levam o homem à verdade. Eles não são pedra angular. Eles não são a pedra principal, a pedra de Sião. Eles não são. Eles são homens mortais, carnais, limitados, sujeitos a ficar doentes, sujeitos a morrerem. São homens. E nós não podemos nos edificar sobre filosofia de homens, sobre nomenclaturas de homens. Não, eu não pertenço a homem nenhum. Eu não estou firmado em teorias e metodologias de homem nenhum. Eu estou firmado em Cristo, a verdadeira pedra angular. E eu, como pedra viva também, como pedrinhas, cada um de nós, como pedrinhas, somos construídos um do lado do outro, um junto com o outro, né? Formando essa parede, né? Juntando uma pedra com a outra, com a outra, com a outra, e em outra fileira, mais outra, mais outra. No final das contas, tem centenas de pedras, uma do lado da outra. Umas ao lado das outras, uma por cima, outra por baixo, uma de um lado, outra do outro, e no final das contas, esta obra é edificada com várias pedrinhas, todas construídas sobre a pedra angular, a pedra principal, todas edificadas sobre a pedra angular, a verdadeira pedra da construção. Portanto, nós não podemos estar construídos, não podemos estar fundamentados sobre vãs religiões, sobre vãs filosofias, sobre vãs pensamentos de homens, de maneira nenhuma, porque isso não é a verdadeira fundação, isso não é a verdadeira pedra angular. A verdadeira pedra angular é Cristo Jesus. E sobre ele é que nós temos que edificar a nossa vida espiritual, a construir a nossa identidade espiritual, com novos homens, como novas mulheres, como novas pessoas, novas criaturas. Vamos ler a nossa lição, uma lição muito maravilhosa, muito preciosa. Vamos tentar abordar cada parte tão importante, né? Vamos tentar ali mencionar, aprender alguns pontos fundamentais aí da nossa lição. No capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 4, diz: chegando-vos para ele. Olha, não é distanciando dele, é chegando para ele. Pecador, você que está caminhando distante do Senhor Jesus, você que está andando, caminhando, se distanciando do Senhor Jesus, você está fazendo errado. Você está caminhando e andando, distanciando da fonte da vida eterna, da fonte da salvação. Não é andando fugindo de Cristo. Não é andando, caminhando, se distanciando do Senhor Jesus. Porque se você fizer isso por causa do pecado, por causa da desobediência, se você fizer isso devido à transgressão da lei, por pecar contra Deus, se você se distanciar dele, não vai ter como você se salvar, porque a salvação é por intermédio dele, e dele somente. A vida eterna está nele. Jesus disse em João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna. Eu dou, Jesus dizendo que ele tem condições de oferecer vida eterna, de oferecer salvação. E se distanciar dele, como é que vai obter a salvação dele? Como que vai abraçar a vida eterna dele, que ele diz que dá? Então é chegando a ele, é se aproximando dele, é chegando-se. Você tem se chegado a Cristo ou você tem se afastado de Cristo? É a pergunta que eu te faço nesse momento. Você tem se distanciado, dado passos após passos, se ficando longe do Senhor Jesus, se distanciando dele, através do pecado, da ignorância? Ou através da mensagem, da pregação, você tem se chegado a cada dia, se aproximando mais da fonte da vida eterna, que é Jesus Cristo, chegando-se para ele. Se você precisa se aproximar dele, porque para ser salvo é você chegando-se até a ele, e quando você encontrar ele, se prostra aos pés dele, se arrepende do seu pecado e confessa ele como seu Senhor e o seu Salvador. Se você fizer isso,
dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer. Você terá a vida eterna que Jesus te oferece. E segundo ele, jamais você perecerá. Jamais. Chegando-se a ele, o segredo é isso. Não fugir dele, mas se aproximar dele. Chegando a ele, pedra que vive. Ele é a pedra viva. É maravilhoso nós focarmos nisso. Ele é a pedra viva. Ele vive. Ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. No domingo, cedinho pela manhã, o Senhor Jesus deixou aquela sepultura vazia, aquele buraco daquele túmulo vazio. E ali a pedra removida. Quando as mulheres chegaram ali e viram aquilo, elas pensaram até que alguém tinha levado o corpo do Senhor. Mas o Senhor Jesus ressuscitou. O Senhor Jesus ressurgiu, vencendo a morte. Ele então, depois de 3 dias depois de sua morte na cruz, o Senhor Jesus se manifesta e diz para Maria: estou aqui, olha eu aqui. Quem que você está buscando? Quem que você busca, Maria? É Cristo que você está buscando aqui no sepulcro? Ah, eu aqui, vivo. Olha eu aqui, vivíssimo. Jesus vive. Ele não está morto. Ele foi morto, mas vivo hoje ele está. Isso entra em contradição com muitas religiões, com muitos nomes de religiões cujos seus líderes estão mortos, estão enterrados e os seus ossos estão lá ainda na sepultura. Quantos líderes religiosos, morreram e não ressuscitaram, ainda permanecem mortos, ainda foram deteriorados, apodreceram, porque eles não estão vivos mais, eles não são Deus. Jesus é Deus. Ele venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Jesus venceu a morte. Por isso ele é a pedra que vive. Ele é a pedra viva. Ele tem poder de vivificar quem estiver morto em pecado, em desobediência e nos delitos. Ele tem esse poder. Falamos ontem, no dia 29, na lição de ontem lá em Efésios, quando diz que ele nos deu vida, ele nos vivificou, estando nós mortos, os nossos delitos e pecados. Ele nos deu vida, mostrando que o Senhor Jesus pode dar vida. E por que ele pode vivificar? Porque ele pode dar vida, porque ele próprio é a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele disse isso em João capítulo 11, no versículo 25, ele é a ressurreição e a vida. Ele disse em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a vida. E como ele é a vida, ele pode dar vida e vida eterna a todo aquele que crer nele. Ele pode vivificar todo morto espiritual, todo morto no seu pecado, que quem ainda não se arrependeu está morto no seu pecado, no seu delito. Ele pode vivificar esta pessoa e pode então dar vida a este morto espiritual. Ele pode então dar vida e vida eterna. Ele é a pedra viva, ele é a pedra que vive, ele é a vida. Por isso ele pode dar vida a quem estiver morto espiritualmente. Você creu no Senhor Jesus como seu Salvador? Você já aceitou Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Se você não fez isso ainda, você está morto espiritualmente. No seu pecado, na sua ignorância, na sua desobediência, na sua transgressão, você ainda está morto espiritualmente. Mas o Senhor pode te vivificar, porque Ele é a pedra que vive, Ele é a pedra viva, Ele é a vida. Ele pode te salvar. E prosseguindo a nossa lição, como ele é a pedra viva, no versículo 4 ali de Pedro, vemos então que ele é a pedra principal da construção. Ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina, a principal pedra. E aquele que crê nele, aquele que aceita ele como Salvador, ele faz isso para a sua própria salvação, porque agora nele a sua vida tem firmeza. Nele, a sua vida agora tem estrutura, sua vida tem firmeza, solidez. Em Cristo, sim, você tem solidez. Fora de Cristo, não. Fora de Cristo, ninguém tem firmeza em nada, porque o mundo não pode firmar nesse próprio. Quem dirá as pessoas que estão depositando a fé nele, no mundo, na ciência, nas religiões vãs, nas filosofias de homem, nas histórias, nos livros, nas instituições, ou seja,
né, podemos dizer, na política também. Ou seja, no mundo, a única pedra viva que você pode construir tua vida espiritual sobre ela é Cristo Jesus. Pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Rejeitada sim pelos homens. Alguns insistem em rejeitar o Senhor Jesus. Alguns insistem em não querer o Senhor Jesus, em rejeitar Ele. Creio que essa não seja a sua realidade. Você que ouve aqui esse vídeo, creio que não seja essa a sua realidade. Porque se você é um desses que rejeita Cristo, você faz isso para a sua perdição. Se você que ouve essa mensagem, você é um dos que rejeita, dos que não abraça Cristo, que não aceita a mensagem de salvação dele, se você rejeita Cristo, você está fazendo isso para a tua própria perdição. Ele precisa ser a nossa base principal para sermos salvos. Senão, impossível herdar a vida eterna. Prosseguindo, versículo 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Agora, Pedro falando de nós, da igreja. Vocês agora também, pedras que vivem. Não é Cristo a pedra viva? Sim, a pedra viva, a pedra principal, a angular, a pedra importantíssima da obra. Ele é a pedra principal da obra. Nós somos pedras vivas que, juntas umas às outras, formamos essa construção, essa parede, formamos esse cômodo, formamos essa construção. E o que isso significa? Sermos pedra, porque agora Deus habita em vocês, Deus habita em vós. Eu sou uma pedra construída sobre Cristo, construída sobre a pedra angular. Eu sou uma pedrinha construída sobre o Senhor Jesus. E se você é salvo, você também é uma pedrinha construída sobre o Senhor Jesus. E assim a igreja toda, a igreja, o seu número, eu vou falar o número mundialmente, tá? Não vou falar sobre igreja local, não. Ali com seus 50 membros, seus 80, 100 membros, não. Eu quero falar aqui de forma geral, de forma global. A universal igreja, onde tem um servo, onde tem um convertido, onde tem um filho de Deus salvo, lavado e remido pelo sangue do Senhor Jesus, tem uma pedrinha ali, tem uma pedra ali, ou seja, várias pedras, né? Portanto, no mundo todo, e todos os convertidos juntos formam a casa de Deus, que Deus habita ali. Deus está presente ali, morando ali, no meio dessas pedrinhas, no meio dessa construção, dessa obra, desse templo. Deus está ali. Eu não estou falando do templo feito por mão de homens, não estou falando pela construção material. Esta construção material é normal, tijolo normal, o mesmo tijolo praticamente fabricado para ir para uma casa qualquer, de alguma pessoa qualquer, é o mesmo tijolo que nós compramos para construir o nosso salão. É o mesmo. É a mesma loja que vendeu, é a mesma fábrica que fez esses tijolos. O cimento que vai ligar ali, e a argila que vai ligar ali esses tijolos, a mesma empresa que fabrica esse cimento e essa argila aí para obras diversas aí, de empresas, de comércios, de casas, residências normais, é a mesma. Então a construção física é física. Construção física. Quando os crentes vão embora para casa, você acha que Deus está ali ainda, dentro do salão? Apaga as luzes, desliga os ventiladores, fecha as portas, aí Deus vai continuar ali? Claro que não! A construção que Deus mora e está dentro não é o salão, não é a construção física, somos nós, as pedrinhas, somos nós a construção. E Deus está então agora dentro deste templo. Deus está então dentro, participando, presente dentro deste templo. Olha que maravilha. Nós também, como pedras que vivem, sois edificados. Sois edificados, então nós temos que ser construídos. E edificados nele, em Cristo. Somos edificados casa espiritual. O que eu acabei de dizer. Casa espiritual, somos nós. E não a igreja, o templo. E não ali a construção física do templo. Somos nós, casa espiritual. Para serdes sacerdócio... Não, casa espiritual... Para serdes sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Eu quero falar sobre essa parte, nós, igreja, como sacerdócio real, como sacerdotes. Mas vou deixar para o versículo 9. Na hora que chegar ali, vou falar cada ponto ali sobre a raça eleita, sacerdócio real, povo santo, né? Povo escolhido, adquirido, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. Então ali vou falar sobre o sacerdócio. Mas nós somos pedras para sermos edificados sobre Cristo e Cristo então morar ali dentro, para sermos casa de Deus, sermos moradia de Deus. Nós. E assim sendo, oferecer sacrifícios a Deus. Como lá na antiga aliança era feita. Não era feito o sacrifício lá no Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, só ele, nem o sacerdote, onde o sumo sacerdote ia lá anualmente oferecer sacrifício para ele e para o povo todo. Não era assim? Lá no Velho Testamento, na Antiga Aliança, no templo, era assim. Tinha o lugar de oferecer o holocausto. Tinha o lugar de oferecer o sacrifício lá no templo. E agora nós vemos que nós, igreja, somos casa de Deus. Então nós oferecemos sacrifícios a Deus através de nós. Nós que oferecemos esse sacrifício. Não precisamos matar nenhum animal. O sacrifício que agora a gente faz é nós nos oferecendo a Jesus, nos oferecendo a Cristo, para servi-lo, para agradá-lo. Vamos prosseguir. Verso 6. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crê não será de modo algum confundido ou envergonhado em algumas traduções. Então Cristo é a pedra angular, a pedra de Sião. E crer nela, crer em Jesus, isso nunca vai ser motivo de decepção para aquele que crê nele. Nunca vai ser motivo de vergonha para aquele que crê no Senhor Jesus. Pelo contrário, é um orgulho, uma alegria, um prazer. Falar, eu sou de Jesus, isso nos enche de alegria, de amor, de prazer. É um privilégio ser do Senhor Jesus. Enquanto que crê nele, não tem motivo de ser envergonhado ou confundido. Muito pelo contrário, tem motivo ainda de bater no peito e falar assim: olha, eu me sinto um privilegiado por pertencer a Jesus, por crer no Senhor Jesus. Para vós outros, portanto, verso 7, o que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, não falei? Tem aqueles que rejeitam. Para os que rejeitam, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. São desobedientes, eles não creram, rejeitam a Cristo, e esses que rejeitam, eles vão pagar um preço alto, um preço altíssimo. Eles um dia vão comparecer ante o trono branco, vão ser julgados por suas obras, vão ser julgados pela sua incredulidade, e eles vão pagar um preço alto após ser lançados no lago de fogo, aonde vão todos que rejeitam a Cristo, todos que rejeitam a salvação do Senhor Jesus. Por isso o momento aceitável é hoje. Agora, nesse momento que você ouve essa palavra, esse é o momento de crer no Senhor Jesus, aceitar Ele como seu Salvador. Porque se você rejeitar Ele, rejeitar a pedra preciosa, a pedra angular que é o Senhor Jesus, você vai fazer isso para a sua condenação. Não faça isso. Creia no Senhor Jesus. Prosseguindo, agora o versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita. Começa ali um ponto maravilhoso. Deus nos escolheu, fomos eleitos. Deus nos elegeu para sermos dele, para termos a salvação. E eu quero ressaltar que isso foi feito muito antes da fundação do mundo. Isso foi feito antes de tempos eternos, antes de existir homem no mundo. Deus já tinha escolhido a igreja como o povo dele, eleito por ele, para morar com ele no céu. E não havia nem homem ainda, porque como Deus é onisciente, ele sabia que ele ia criar o homem. Ele ia criar o homem para ter comunhão com ele. Mas ele sabia que o homem é teimoso e desobediente, está na natureza dele ser ruim. E o homem então ia temar e descumprir a ordem dele lá no jardim. Ia pecar. Deus sabia que pecando o homem precisaria de um remidor. Precisaria de alguém morrer por ele numa cruz, de salvar ele. O homem então precisaria agora de um Salvador. Deus sabia disso. E esse Salvador, Cristo Jesus,
veio e deu a vida para pagar o preço pelo desobediente, pelo teimoso, pelo desordeiro do homem, o transgressor do homem. E Cristo morrendo por ele na cruz, o homem que crer no Senhor Jesus, o homem que entender, se enxergar pecador e crer no Senhor Jesus, agora ele tem a vida eterna, tem a salvação. A ele aí, eleito. A ele aí, eleito. Deus sabia, desde o início, que esse processo todo ia acontecer. Que ele ia nos fazer, nós iríamos teimar e desobedecer, precisaria de uma redenção. Cristo ia vir pagar o preço da redenção. Seríamos então salvos por crer no Senhor Jesus. E hoje seríamos parte dessa nação eleita aqui. Raça eleita. Hoje seríamos partes aí dessa raça eleita aí. É muito maravilhosa essa palavra. É muito preciosa essa palavra. Porque nós vemos que Deus nos escolheu. Ele nos selecionou. E Ele nos escolheu não para perdição. Ele não nos escolheu para ir para o inferno. Ele não nos escolheu para o pior, para o azar. Não, Ele nos escolheu para nos salvar. Ele nos escolheu para nos dar vida, para nos resgatar. Ele nos escolheu para nos encher de bens. Ele nos escolheu para proporcionar para nós a paz que precisamos. O gozo, a alegria que precisamos. Ele nos escolheu para nos satisfazer nossa alma, aquilo que só Ele pode. O pecado não pode. O pecado jamais vai satisfazer nossa alma. Jamais. O prazer, a iniquidade, a desobediência, nada disso vai nos fazer feliz. Nada disso vai nos realizar. Só Cristo vai nos realizar. E por quê? Porque nós somos eleitos para Ele. E somente pertencendo a Ele seremos perfeitos, seremos realizados, seremos completos, só se rendendo aos pés dele, só pertencendo a Ele. Somos nação, raça eleita, fomos eleitos, escolhidos, fomos eleitos, elegidos para pertencer a Ele. E Ele fez isso antes da criação do mundo. Ele já sabia que haveria a igreja que seria lavada por Cristo, seria salva por Cristo, e que eu e você ia fazer parte dessa igreja, e que subiria para morar com ele no céu. Então fomos eleitos. A raça eleita. Nós não somos qualquer um. E depois, somos o quê? Sacerdócio real. Olha aí, o que nós lemos ali antes, né? Somos sacerdócio real. Ali no versículo 5 nós falamos. Como sacerdócio, o que um sacerdote fazia? Oferecia sacrifício. Não é isso que ele fazia? Ele então imolava um animal e oferecia ele em holocausto. O sacerdote oferecia sacrifício. E nós somos sacerdócio real. Nós também oferecemos sacrifício. Não um cabrito, não um novilho, não um cordeiro. O sacrifício que nós oferecemos é o nosso corpo, é nossa vida. Nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Onde nós não nos conformamos com este mundo. Nós não nos conformamos com esse mundo corrompido, esse mundo pervertido, esse mundo complicado, que só quer pecar e desobedecer. Nós não pertencemos a esse mundo, portanto nós não nos conformamos com ele, não nos conformamos com esse século, mas nós apresentamos nossos corpos como sacrifício a Deus. Nós oferecemos nosso corpo como sacrifício a Deus. Senhor, me usa. Senhor, sou teu. Faça de mim o que quiseres, ó Deus. Eu pertenço a ti. O Senhor tem o poder, a autoridade de me usar na tua obra, na tua causa, como melhor te parecer. Eu sou teu. Eu não me pertenço. Eu pertenço ao Senhor. Eu pertenço a ti. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então pode me usar. Eu sou teu. Vou oferecer meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Você faz isso? Você já se ofereceu a Cristo como um sacrifício? Se você fez isso, quer dizer que você é um sacerdócio real. Porque o sacerdote oferece sacrifício. E você está oferecendo você próprio como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você é um sacerdócio real. E dentre as outras características, o sacerdócio intercedia, né, pelo povo. Ele orava, ele intercedia pelo povo. Era a função do sacerdote fazer isso. Interceder
pelo povo. E nós também oramos e intercedemos uns pelos outros. Intercedemos pelos nossos irmãos. Intercedemos pela igreja local, pelos nossos líderes espirituais, pelos nossos presbíteros. Nós oramos, intercedemos pelos missionários, pela causa, pela obra missionária. Nós oramos pelos irmãos, aqueles que estão passando por dificuldade, aqueles que estão passando por enfermidade, aqueles que perderam entes familiares. Nós oramos, intercedemos também uns pelos outros. Oramos uns pelas vidas dos outros. Isso é um papel de um sacerdócio santo. Nós somos sacerdócio real. Nós somos esse povo santo, esse sacerdócio santo. Portanto, nós oramos e intercedemos pelo povo de Deus, pela igreja, nesse mundo todo, não só na nossa cidade, mas no mundo todo. Nós oramos, nós intercedemos, e até mesmo pelos nossos líderes governamentais, pelos políticos. Nós oramos pelos nossos governadores, pelos nossos presidentes. Nós intercedemos, porque nós somos sacerdócio real. Nós somos o povo da nova aliança. Nós não somos da velha aliança, onde um sacerdote, um sumo sacerdote oferecia anualmente sacrifício. Nós somos nova aliança. Nós oferecemos sacrifício todos os dias. Nós oferecemos nossas vidas todos os dias para uso exclusivo do Senhor. Porque nós somos sacerdotes, sacerdócio real. Nação santa. Nós somos povo santo. Olha aí a santidade, Deus exigindo a santidade do seu povo, a separação desse povo do mundo, a separação deste povo daquilo que é errado, daquilo que é pecado, daquilo que não agrada a Deus. Deus não quer que você se contamine com o que é pecaminoso, Ele quer que você se separa do que é pecaminoso. E quando você faz essa separação do mundo, quando você faz esse processo de separação do pecado, você está se santificando. Isso que é ser santo, é ser separado do mundo, separado do pecado. E nós somos povo santo. Nós não podemos nos contaminar, nos sujar com essa podriqueira desse mundo. Nós não podemos nos contaminar com esse sistema corrompido do mundo, esse sistema monstruoso do mundo, que só quer se levantar contra Deus, se levantar contra a palavra, contra a vontade de Deus, declarar guerra contra Deus. O mundo faz isso, quer declarar guerra contra Deus. Nós não podemos nos contaminar com este mundo. Nós somos, além de ser eleitos, de ser raça eleita, além de ser sacerdócio real, ser os sacerdotes, nós também somos povo santo, nação santa, separado. Nós não vamos nos sujar, nós não vamos nos contaminar. Nós não vamos permitir o pecado entrar e cirandar na nossa vida. Não, nós vamos abominar tudo que é pecaminoso, tudo que não é de Deus, tudo que é da carne, tudo que é do mundo, tudo que é pecado, tudo que é obras infrutíferas da carne. Nós vamos repulsar, porque nós só queremos servir a Deus e fazer a vontade de Deus. Nós somos nação santa e povo adquirido, povo de propriedade exclusiva. Nós lemos na segunda-feira, na lição do dia 26, lá em Deuteronômio capítulo 7, no versículo 6, onde Deus disse que o povo era exclusivo dele próprio. Povo exclusivo dele próprio. Né? Deuteronômio 7, versículo 6. Então vemos aqui agora na nossa lição de hoje que nós somos povo, temos um dono, somos propriedade e pertencemos a um Senhor, que é Deus. Pertencemos ao nosso Senhor. Somos dele, para a obra dele, para uso exclusivo dele. Pertencemos a ele. E nosso tempo é chegado, chegou aqui, né, o término da nossa lição, não tem como prosseguir mais, não tem como falarmos mais detalhe, que teríamos como comentar que temos que proclamar a virtude, né, o poder, o amor, a palavra daquele que nos chamou das trevas espirituais, e fomos transportados para a luz, né, para o reino da luz. Aí lembramos de Colossenses capítulo 1, versículo 13, né, que fala que ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então nós não estamos mais nas trevas. Não vai dar tempo de finalizar aqui, mas o versículo 10 diz, nós não éramos povo, e agora nós somos povo. Aí nós fizemos a lição foi a lição de anteontem, em Isaías capítulo 55, eu esqueci qual foi o dia, acho que foi na quarta-feira, lição de quarta-feira, isso mesmo. Quarta-feira, estudamos em Isaías 55, no verso 5, que aqueles que não eram povo, conheceu a Deus. Aqueles que não eram povo dele,
foi até o encontro dele, se encontrou com Deus e se tornou povo de Deus. Os gentios, nós não éramos povos. Por que nós não éramos povo dele? Porque nós não éramos judeus, nós éramos gentios, abomináveis, animais abominados, nós éramos animais imundos, nós não éramos judeus, israelitas, nós éramos do mundo, nós éramos perdidos, gentios, nós éramos gentios, como brasileiros que somos, né? Nós não éramos de Israel, então nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, porque estamos na nova aliança, porque estamos no pacto novo que fizemos com Cristo, crendo nele como nosso Salvador, aceitando ele como nosso Senhor, e quando fizemos isso, pronto, nós agora fazemos parte da nova aliança, e agora somos povo, agora somos dele, somos nação eleita, raça eleita, somos sacerdócio real, somos povo santo, separado, somos um povo de propriedade exclusiva. Hoje nós somos, porque Cristo nos proporcionou essa bênção. Cristo nos proporcionou essa maravilha. Portanto, vamos agradecer a Deus por esse privilégio. Vamos louvar a Deus, vamos engrandecer a Ele, vamos exaltar a Ele, porque Ele nos deu esse privilégio de pertencer a Ele, de ser povo dEle hoje, pela graça do Senhor Jesus e pelo seu grande amor. Ficamos por aqui, que Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus. Amém.